Então, a filosofia cristã, ela começa com São Justino, no século II depois de Cristo, e aí, naquele diálogo contra Trifão, ele conta uma pequena história da vida dele. Ele fala, né, que frequentou várias escolas filosóficas. No final, ele quase se encontrou no platonismo, e ele praticava o platonismo, e inclusive ele define de um jeito muito interessante, muito enigmático, o objetivo da filosofia platônica é ver Deus. Né? E aí, um dia ele encontra um sábio cristão e ele acaba descobrindo que aquilo que o platonismo prometia, o cristianismo que de fato conseguia obter, que é essa visão de Deus. Então, a filosofia cristã, ela nasce como um platonismo cristianizado. Né? E o platonismo é a grande influência filosófica desses autores da patrística grega. Eles não são propriamente filósofos, na minha opinião, mas eles são muito influenciados pela patrística grega, principalmente o Orígenes, né? Um dos maiores, dos primeiros teólogos cristãos, apesar de várias doutrinas controversas, mas ele é um platônico. Inclusive, ele estudou com o mesmo professor de filosofia de Plotino, que é o Amônio Sacas. E aí tem toda uma discussão na antiguidade se o Amônio Sacas era um cristão que voltou ao paganismo. Tem várias discussões nesse sentido, né? Então, assim, o começo da filosofia cristã toda é platônico. E depois o Gregório de Nissa, ele tem textos mais filosóficos e é muito platônico, né? Mas eu acho que a experiência cristã sempre foi mais importante para os padres gregos do que a filosofia. Eu acho que o grande platônico cristão é Agostinho, né? E é com Agostinho que a filosofia em latim, pela primeira vez, se torna tão grandiosa e tão profunda quanto a filosofia grega. Né? Desde que o Cícero, o Lucrécio, o Sêneca tentaram fazer filosofia em latim, o resultado foi um resultado mediano. Né? É com Agostinho que você tem alguém do nível de Platão, Aristóteles e Plotino. Então, e ele é um platônico. Né? Ele primeiro se converteu do maniqueísmo para o ceticismo, do ceticismo para o platonismo e do platonismo para o cristianismo. E depois ele vai ficando se preocupando mais com o cristianismo do que com a parte filosófica platônica. Mas os primeiros textos dele que chegaram até nós são textos dentro da tradição platônica mesmo. Ele está pensando no platonismo cristão. Depois, assim, na língua grega também, pelo menos tal como chegou até nós, né? O Pseudionísio Areopagita, século V e VI, ele é um discípulo de Próclo. Ele está pensando o mistério cristão. Né? Não é filosofia pura igual muita gente acha. Mas ele está pegando o aparato conceitual platônico. Então, assim, nos primeiros séculos do cristianismo, a filosofia que os cristãos vão usar para entender o mundo e entender a própria fé é o platonismo. Depois, na tradição medieval, né, em latim, Boécia, a tradição medieval, eles vão todos ser agostinianos, ou seja, platônicos, quando eles vão fazer filosofia. Né? Então, na verdade, a gente pode falar de um aristotelismo cristão mais desenvolvido só lá a partir do século XII, XIII. Né? E aí, agora eu quero ser polêmico aqui. Eu até no rascunho do livro lá que eu te passei, eu escrevo: meu filósofo platônico preferido se chama Santo Tomás de Aquino. Né? Eu me considero um filósofo platônico cristão, mas meu filósofo preferido é Santo Tomás. Só que ele não é o aristotélico que a filosofia escolástica posterior leu nele. Né? Ele é um aristotélico, tem um aparato aristotélico lá, a linguagem aristotélica, etc. Mas aí tem dois pontos. Primeiro, quando a gente pensa Aristóteles bem, Aristóteles ele é um platônico. Né? Ele é um platônico que tem certas posições lá dentro do conjunto de questões do platonismo. Quando a gente lê os diálogos de Platão e depois os textos de Aristóteles que chegaram até nós, a gente vê como que tem coisas que estão ensaiadas nos diálogos e estão mais sistematizadas em Aristóteles. Ele é esse esquema assim daquele quadro lá, Platão olhando para o céu, Aristóteles é um esquema, é igual todo esquema. E quando você pega, assim, hoje em dia nas últimas décadas tem se estudado muito o platonismo de São Tomás. Isso aí é dos caminhos de pesquisa contemporâneos mais fecundos, né, cada vez mais. E é só para falar uma coisa assim, eu
Inclusive, não li muito essa bibliografia, porque academicamente eu estudo outras coisas, não é filosofia medieval, né? Mas eu, com tantos anos estudando Plotino, na hora que eu leio a Suma, para mim é óbvio que aquilo lá é platonismo. Vou dar só um exemplo, tá? Então, a gente tem em Plotino essa descrição dos níveis da realidade. Você tem o aspecto material do mundo, né? Você tem as almas, né? Existem almas na realidade. Existe o mundo das ideias, né? As coisas, os corpos, eles são imagens do inteligível, né? Existe o mundo das ideias. E existe, para além do mundo das ideias, que Plotino fala, o mundo das ideias que pensa a si mesmo, que é o intelecto, né? Existe o princípio absoluto, que ele chama de porque é absolutamente simples, não existe dualidade nesse primeiro princípio. Quando você pega o aspecto filosófico de São Tomás, olha só, você tem o mundo corpóreo, você tem almas, e aí são as almas dos seres humanos, assim, tem as almas das plantas, dos animais e tal, mas almas incorruptíveis, né? As almas dos seres humanos e as almas dos anjos. Então, esse nível de realidade chamado alma está lá. Em São Tomás aí é complicado assim, mas tem algo equivalente ao mundo das ideias. Não é propriamente, né? Mas você tem esse nível de realidade tematizado de uma certa maneira, né? Não é assim tão diretão, tão platônico quanto Agostinho vai falar que as ideias são formas, são os pensamentos de Deus, né? Mas está lá de algum modo, essa tradição via Agostinho chegou em Tomás de Aquino. E quando ele fala de Deus, né, no tratado De Uno, a primeira coisa depois das 5 vias que ele prova é que Deus é absolutamente simples. Deus de São Tomás, filosoficamente considerado, é exatamente igual o de Plotino. É só aí na hora da revelação, que ele vai estudar a revelação, que aí tem a questão trinitária, que aí se afasta. Mas aí é por revelação. Por filosofia, os níveis de realidade em São Tomás de Aquino são basicamente os mesmos de Plotino. Então a gente está nesse esquema, nessa cosmovisão neoplatônica. E é por isso que eu falo que São Tomás ele é o meu filósofo neoplatônico preferido, porque inclusive ele é um dos últimos expoentes dessa tradição, né? É uma tradição que você começa aí com Platão, Aristóteles, que a gente pode chamar de filosofia perene, né? Não tem nada a ver com Chuang, Guénon, a gente não está falando de gnose aqui, para o pessoal que insiste em achar que as palavras significam sempre as mesmas coisas, né? Mas, assim, você tem essa filosofia. Aí depois tem a cristianização dessa tradição, num aspecto mais platonizante. Quando Aristóteles vem, ele é absorvido nisso. As pessoas não deixam de ser platônicos e viram aristotélicos. Inclusive, um grande platônico medieval que comentou Dionísio Areopagita e foi a origem de toda uma escola de filósofos místicos alemãos foi Santo Humberto Magno, professor de São Tomás de Aquino, né? Ele está nessa tradição platônica também, né? O aristotelismo é só um elemento, como era para Plotino, por exemplo, né? Plotino, ele às vezes critica teses aristotélicas, mas muitas vezes ele simplesmente absorve, porque os desenvolvimentos conceituais de Aristóteles ajudam a entender coisas que estão lá como intuições vagas ou descrições poéticas em Platão.